Olá, estamos de volta com o estudo da palavra do nosso Deus. Não para de anunciar. Esse é o nosso estudo de hoje, pois esta foi a ordem de Deus para os apóstolos e também para nós hoje. Disse Deus: jamais deixando de vós anunciar coisa alguma proveitosa, e de vós ensinar publicamente, também de casa em casa. Ato 20, o verso 20. Disse Jesus: porque esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, disse Jesus. Mateus 24, 14. Assim falou o apóstolo São Paulo, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, em Atos 4, verso 20. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. João 3:34. Amigo, quem são os que falam a palavra de Deus para o seu semelhante? Disse o profeta Malaquias: aquele que teme ao Senhor fala uns aos outros, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Malaquias 3:16. Somente os que temem a Deus estão envolvidos na pregação da mensagem de Deus. Amigo, todos que desejam morar com Deus e viver com Ele a eternidade não devem negligenciar essa ordem que foi dada por Deus. Teve Paulo durante uma noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cale, porque estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade, disse Deus em visão a Paulo. Atos 18, 9-10. Amigo, em toda a cidade tem ovelha que ainda não conheceu toda a verdade de Deus. Disse Jesus: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. Será que estamos fazendo como Jesus nos ordenou? Estamos envolvidos na pregação das boas novas de salvação para o nosso semelhante? Pois esta foi a ordem de Jesus. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Mateus 5:16. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, disse Jesus. São Paulo sentia grande necessidade de fazer brilhar a luz de Deus diante de todos os seres humanos. E ele perguntou a si mesmo: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como virão se não há quem pregue? Disse o apóstolo. Romanos 10, 14. Paulo compreendia o grande amor de Deus sobre quem anuncia a sua mensagem de salvação. Disse Deus: quão formosos são os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, e dos que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, verso 7. Esse foi o elogio de Deus para aquele que muitas vezes sofre enquanto semeia as boas novas da salvação para o seu semelhante. Disse Deus: pois quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmos 126, verso 6. Diz o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, diz o apóstolo. 1 Coríntios 15, 58. A palavra do apóstolo exalta os cristãos a ser firme na fé e constante na obra, e com a certeza que o trabalho para o Senhor não será inútil. Disse ele: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por nosso intermédio. 2 Coríntios 5, verso 20. No tempo dos profetas, a atalaia de Deus eram os guardiões da verdade e da justiça de Deus. E eles alertavam o povo sobre o perigo iminente, e chamando o povo a arrepender-se do seu caminho errado e seguir o caminho de Deus. Hoje também não é diferente. Jesus nos deu uma grande missão: a ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele havia nos ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Disse Deus: livra os que estão sendo levados para a morte, e os que cambaleiam indo para ser morto. Em Provérbios 24, verso 11. Disse Deus: mas se tu avisar o justo para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso, e tu livraste a tua alma, disse Deus. Ezequiel 18, 21. Sabeis que aquele que converter um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecado, disse o apóstolo São Paulo. Tiago 5, verso 20. Porventura não te escrevi excelente coisa, disse Deus, acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer saber a certeza das palavras da verdade. Ah, querido, Deus deixou escrito para nós somente falar o que está escrito na palavra de Deus. Como diz o apóstolo São Pedro, antes santifica a Cristo como Senhor no coração. Esteja sempre preparado para responder a qualquer que pedir razão
da esperança que há em vocês. Querido, devemos estudar a palavra de Deus e não sermos egoístas, mas sim compartilhar a palavra de Deus com nosso semelhante, para que o dia da volta de Jesus possamos estar preparados para subir com Ele e viver com Jesus a eternidade. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Se você gostou de nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará fazendo parte do Evangelho de Deus.